sempre vai ser o meu pastor. Manda essa graça também. Glória a Deus. Eu também, às vezes, com todos que estão aqui, as outras novidades, que fazem parte aqui do ministério, que não fazem, que estão estudantes, com certeza Deus tem algo sobrenatural para fazer no nosso meio. Querido, eu quero dizer para você que, como foi dito aqui no decorrer do culto, não é proibido da glória a Deus. Abra a sua boca e Deus vai encher você aqui essa noite, porque você não saiu da sua casa em vão. Você não saiu, não deixou o seu afazeres para apenas vir mais uma vez à igreja, não. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer marcar o seu ministério, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer trazer algo novo para você nesse dia. Se você acredita, levante a sua mão e dê glória a Deus. Como a Bíblia diz, queridos, quando nós entramos na presença de Deus, nós nos fortalecemos. Mas é uma prova que há para Deus nos fortalecer. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como você pode deixar Deus alegre essa noite? É abrir essa boca bonita que Deus te deu, dá o glória a Deus bem alto, querido. Cada glória a Deus que você dá aqui, Deus vai se alegrar da eternidade e Ele vai fortalecer você e você vai sair daqui. Forte para a presença do Senhor. Você entendeu, querido? Pergunta para o seu irmão se ele entendeu como vai para ficar forte. Começa a praticar então, começa a praticar. Começa a levar a oração de Deus. Ele quer fortalecer você hoje. Aleluia, hoje o céu é onde. Essa festividade aqui o tempo inteiro. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14. Eu leio esse versículo aqui. Eu também respondo, irmão, eu não sei o que Deus tem preparado para nós esta noite. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14, que é o tema dessa festividade, que é o tema desse congresso. Eu costumo dizer que os temas não são escolhidos pelos pastores nem pelos dirigentes. O tema é a própria vontade de Deus da igreja dele. E esse tema é bastante objetivo para o nosso dia. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler, eu peço para os irmãos acompanharem, e depois nós vamos repetir três vezes esse versículo para a glória do nome do Senhor. Versículo de número 14, do 8º capítulo da carta à igreja de Roma. Diz assim a palavra do bom mestre: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou contar até 3, nós repetimos 3 vezes. 1, 2, 3. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais uma vez. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Queridos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, comunidade, igreja local, obreiros, uma palavra bastante conhecida, uma palavra bastante rica. Quem não conhece esse versículo a qual o apóstolo Paulo descreve a carta a qual ele escreveu à igreja de Roma? Uma igreja até então ele não tinha conhecimento, porque ele nunca tinha ido lá, quando ele escreveu essa carta. É uma carta que, se você ler os 16 capítulos da carta de Romanos que descreve, você vê que Paulo escreve com toda a autoridade de 20 anos de ministério. Você vê que o apóstolo Paulo não orienta acerca de alguns problemas que tinham nas demais igrejas, como ele escreveu os problemas que tinha na igreja de Corinto, como ele escreveu na igreja de Efésio, na igreja de Cádiz, na igreja de Tessalônica, até mesmo na igreja de Colossos. É uma carta que Paulo descreve toda a sua experiência com Deus. Se você ler os 16 capítulos da carta de Romanos, você vê um velho homem que tinha todo o conhecimento de Deus na sua vida expressada nessa palavra.
Quando Paulo escreveu essa carta, ele já tinha vivido muito tempo, ele já tinha vivido 20 anos do seu ministério, já tinha se passado alguma experiência com Deus. Quando ele escreveu essa carta, ele estava colocando a melhor teologia que ele tinha no momento, ele tinha a própria experiência. Quando nós olhamos para essa carta do livro que ele mandou para a igreja de Roma, nós entendemos algumas coisas quando ele fala da justificação, quando ele fala do pecado gerado pelo homem, mas o pecado também foi incutido pelo homem também. A Bíblia diz também que ele descobriu, no capítulo 1, que ele disse que o justo viveria pela fé. Ele já tinha experiência suficiente para dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele tinha experiência suficiente para dizer que Deus era por nós, quem seria contra nós? Essa era a carta que ele tinha mandado à igreja de Roma, é a carta que ele tinha escrevido ali para os seus compatriotas, ali para aquelas pessoas que receberam o Espírito do Senhor lá no dia de Pentecostes. Então você lê essa carta, você viaja no tempo, no espaço, você vê Paulo expressando a melhor teologia que ele tinha na hora. Você vê no capítulo 8, no versículo 1, que ele diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E anda não conforme ao Espírito, conforme as obras da carne, mas sim sobre o Espírito de Deus. Quando chega no capítulo 8, no verso 14, ele diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós começamos a entender que para ser filho é condicional a alguma coisa. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que aceitaram Jesus não negaram como os seus compatriotas tinham negado, eram feitos filhos de Deus. Então era condicional. Quem aceitou Jesus naquela época era filho de Deus. E o apóstolo Paulo vem com uma outra verdade. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus também são chamados de filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui esta noite? Olhando para essa verdade, queridos, eu me recordo quando Jesus chegou para os seus discípulos nas últimas orientações antes de ir à cruz do Calvário. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, a partir do verso 31, que Jesus estava ali orientando seus discípulos que chegava a sua hora, pastor. Ele tinha que ir para a cruz do Calvário, porque era essa a vontade do Pai. Ele veio para que isso viesse se cumprir. Mas ele deixou bem claro, para onde eu vou nesse momento, vocês não poderão ir. Nesse momento, vocês não poderão ir comigo, mas um dia vocês não. Eu vou para lá porque eu vou preparar a morada. E a Bíblia diz que Pedro chegou e disse para ele: Senhor, ainda que o Senhor morresse, eu tenho coragem de morrer por ti. E Jesus repreendeu Pedro dizendo: antes do carro cantar, 3 vezes tu me negarás. E eu quero trabalhar aqui esta noite em cima da vida de Pedro, para falar com uma pessoa antes de ser guiado pelo Espírito e depois do Espírito Santo se apoderou da pessoa. Quando você olha para essa verdade bíblica, Jesus ensinando, falando que Pedro ia negar ele 3 vezes. Jesus começa a descrever ali as últimas orientações dizendo: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar um outro Consolador. A palavra outro no original do grego quer dizer: eu vou enviar outro igual a mim para consolar vocês. O original do grego, o Consolador quer dizer o Paracleto de Deus. O Paracleto de Deus é o mesmo Consolador. Ele colocou o quê? O Espírito Santo em patamar de igualdade com ele. E esse Espírito Santo viria sobre a igreja. É uma promessa que os profetas da antiguidade têm dito, que nos últimos tempos eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os jovens profetizarão, e os velhos terão visões. Então é uma verdade bíblica para os nossos dias. E só que decorrer do tempo nós olhamos que as pessoas têm esse lado, esse poder, essa graça, essa glória. Tem pessoas que não acreditam mais em um batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que querem colocar polícia dentro da igreja. Não me diz que não seja para cumprir a bagunça, mas para crescer no Espírito Santo de Deus. Mas eu quero dizer uma verdade para você aqui esta noite. Se você ainda não é guiado pelo Espírito do Senhor, você vai sair daqui guiado por Ele. Só poderá a sua vida hoje. Se eu fosse pôr um tema nessa mensagem, eu queria pôr possuídos pelo Espírito. Como a gente fala da hora da possuído, a gente já vê na nossa mente de conversão demoníaca.
Mas se você olhar se tornar moderno, a tradução da palavra possessão, você vai ver que é uma pessoa envolvida pelo poder, além do seu entendimento, que ocupa sua mente, que ocupa o seu estado físico. É assim que o Espírito Santo faz quando apodera da gente. Ele entra dentro de nós, nós ficamos sem sentido. E quando você vê pessoas que recebem o Espírito do Senhor, que cada congresso profetizar no meio da igreja, e você precisa no momento da voz, o que Deus falou na sua boca, eu não me lembro porque estava cheio da presença de Deus. Essa presença que vai envolver a igreja aqui essa noite, porque eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. E a Bíblia diz que Jesus estava chegando. Estava chegando próximo à cruz do Calvário. E todo mundo conhece a história que o Judas traiu Jesus com Deus no rosto. Recebeu ali as suas moedas de ouro. E o Pedro estava do lado. Quando Pedro viu os soldados ali querer prender Jesus, ele sacou da sua espada e cortou aqui a orelha do soldado. A Bíblia diz que Jesus puxou da sua mão e colou novamente. Andava com Jesus, mas não conhecia o poder de Jesus. Andava com Jesus, ainda andava armado. Imagine, discípulo de Jesus com a espada do lado. No primeiro momento, em vez de ele orar, ele foi, sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Isso quer dizer que muitas pessoas ainda que estão com Jesus, querem ser guiados por ele, mas ainda estão usando as suas naturezas carnais. Ainda estão vivendo o temor da carne. Mas esta noite você vai sair daqui guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E o que for acontecendo, Jesus morreu aqui no Calvário, e Pedro pegou ele 3 vezes. Cumpriu-se a Escritura. E Jesus ressuscitou, foi para a glória. Quando ele apareceu aos discípulos antes de subir para a glória, ele deixou delegado uma promessa. Ei, vocês vão ficar reunidos em Jerusalém, que até que no alto venham ser revestidos de poder. Confirmando de Deus. E a Bíblia diz que depois que Jesus subiu para a eternidade, a igreja se reuniu no cenário, num lugar assim como esse, mais ou menos 120 pessoas. Começaram a buscar a presença de Deus, começaram a buscar a presença do Senhor. Começaram a orar, a interceder, pedindo: Deus, o Senhor mandou nós ficarmos aqui, porque do alto nós queríamos revestidos de poder. E os dias foram se passando, e nada daquilo se a concretizar. Eu fiquei imaginando o que aconteceu nesses dias. Jesus subiu para a glória, e no dia que Jesus subiu, ele falou para ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Passaram-se exatamente 10 dias, Marão. Até o dia que se cumpriu a promessa de Deus, no capítulo 2 do livro de Pentecostes. Eu fiquei pensando o que aconteceu nesses 10 dias. Porque o Espírito não desceu após Jesus ter subido. Porque Jesus já tinha delegado, já tinha feito a promessa. E sabendo que quando Deus faz uma promessa, pode passar o tempo que passar em tudo e pronto e acabou. Mas você não foi exatamente. Porque sabemos, querido, que quando Jesus foi para a glória, o Espírito não tinha descido. A igreja estava desvanecida. A igreja estava vulnerável. Por isso que ele ficou: ficar em Jerusalém, porque em Jerusalém vocês serão revestidos de poder. Ou seja, fica todo mundo junto. Porque quando vocês estiverem juntos, vocês vão fazer a diferença. Enquanto vocês estiverem juntos, vocês vão fazer a diferença. E eles estão orando no cenáculo. E eu pensei: Deus, podemos ficar 10 dias esperando. Deus revelou a situação. Porque quando nós estávamos esperando, Jesus estava do lado de Deus. E Deus percebeu: ei, eu fiz uma promessa em teu nome, Pai. Vem mesmo. Outro consolador, e não deixaria a igreja órfã, porque um dia que ficou preso o seguinte: que a porta do inferno não prevaleceria diante dela, ele está de protegida, é Deus que morreu. E a Bíblia diz, no capítulo 2, no versículo 1 do Atos, cumpriu-se o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo desceu na terra. Quando fala cumpriu-se, nós sabemos que Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito através de Jesus, através dos profetas. E o Espírito do Senhor desceu naquele lugar e ele foi cheio da presença de Deus. Cheio da presença do Senhor. Se você vê do dia de Pentecostes para trás, do dia de Pentecostes para frente, a história é diferente. Porque a igreja começou a mudar. No primeiro dia, aqueles 120 homens, a Bíblia diz que o Espírito desceu como um vento veemente, que encheu todo aquele cenário. Eles foram cheios da presença de Deus. Eles se levantaram e começaram a falar em outras línguas, cada um dos seus próprios idiomas.
idiomas, as pessoas que passaram de fora pensaram, esses homens estão embriagados, esses homens estão cheios de gosto, mas não, era a presença de Deus que estava fazendo a diferença no meio deles. O interessante que me chama a atenção, eles estavam ali orando e receberam a virtude do Espírito. A Bíblia diz que Pedro se levanta no meio dos 120 homens e começa a pregar um sermão de 2 horas, querido. O homem que tinha negado Jesus 3 vezes. O homem que tinha cortado a orelha do soldado. O homem que duvidou quando teve que andar sobre as águas. Um homem que não queria deixar Jesus lavar seus pés. Um homem que tudo questionava, tudo perguntava. Mas quando ele foi cheio do Espírito do Senhor, foi o único que se levantou no meio dos 120 homens e começou a pregar a poderosa palavra do Senhor. Quem sabe aqui esta noite, você que entrou, você que é jovem, talvez foi enterrado até o dia de hoje, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te capacitar, para te levantar, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Quem quer sentir essa presença aqui nesse domingo? Quem quer sentir essa presença aqui nessa noite? E a Bíblia diz que Pedro começou a pregar. Começou a pregar o sermão de mais ou menos 2 horas. Interessante que a Bíblia, a história nos conta que aqueles 120 homens fizeram mais barulho do que 2 milhões de judeus que estavam ali reunidos na festa. Diz que o que me chama a atenção? Que quando aonde tem um crente cheio do Espírito Santo, todo mundo que está perto tem que reconhecer o poder que está sobre a tua vida. Os 120 homens pararam na cidade de Jerusalém no dia da festa de Pentecostes. 120 homens pararam porque o Espírito de Deus estava sobre eles, e eles estavam sendo guiados pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz como Pedro começou, vamos prestar atenção, como Pedro começou a pregar, a dizer, ei, tudo aquilo que o Senhor tem dito para nós, que a promessa que nos últimos dias o Espírito do Senhor testemunha sobre a igreja, se cumpriu hoje. Aleluia! Você desceu aqui, se arrependa dos seus maus caminhos, pois é chegado o reino de Deus. Se arrependa daquilo que você fez até hoje, porque tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor se cumpriu hoje. Então quem dizer que seja fiel, ele cumpre a sua promessa, ele abriu a janela do céu, para que você entre. A primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que foram 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Começou a igreja com 120 pessoas. No primeiro sermão que Pedro pregou, a igreja passou de 120 para 3.120 crentes de Jerusalém. Aleluia! Você está entendendo o que Deus quer fazer aqui nessa região com você? 120 pessoas num dia, depois de uma pregação de Pedro. Aquele que tinha negado Jesus 3 vezes, ele abriu a sua boca. 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Aleluia! Um dia a igreja cresceu 3.000 vezes mais. Deus é tremendo. 3.000 vezes mais a igreja cresceu um dia. A igreja crescia, porque a igreja não estava mais esclarecida. A igreja crescia porque ela não estava mais órfã. A igreja crescia porque o motivador das suas obras estava com ele. O Espírito Santo de Deus, o Paracleto de Deus estava lá. E ele está aqui esta noite, meu amado. Aleluia! E a igreja crescia. E a Bíblia diz no livro de 1 livro de Atos, capítulo 2. E os apóstolos viviam na mesma doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles cresciam todos juntos. E a Bíblia diz que Pedro não ia pegar em João, não. Vamos até o templo ali que tem a porta chamada Formosa. Nós vamos orar no pombo ali. Para que nós temos que ser mais cheios do poder de Deus. Porque sabemos que quanto mais oração mais, quanto mais oração mais, quanto mais oração mais, no capítulo 3 de Atos, nós encontramos Pedro e João subindo ao templo para orar na hora nona. A Bíblia diz que eles estavam passando na porta do templo.
Tinha um coxo sentado na porta. Presta atenção na revelação de Deus na sua vida. Tinha um coxo sentado na porta do templo. Você entra quando aquele coxo viu a indumentária daqueles dois homens. Ele percebeu, são judeus. E pela tradição judaica, quem dá esmola agrada a Deus. Então, com certeza, quando ele viu os judeus, ele pensou, vai vir uma esmola agora. Vai vir uma esmola boa agora. Quantas pessoas estão esperando que você dê uma esmola para elas? Mas Deus deu a revelação de Deus para você hoje. Deus é tremendo. Como Pedro e João olharam para aquele coxo, o coxo estendeu a sua mão pedindo uma esmola. Pedro, ele falou, olhe para nós. Ele olhou. Naquele momento ele deve ter pensado, agora eu tirei a sorte boa. Agora eu faturei, né, pastor dele? Agora eu faturei. E a Bíblia diz que Pedro olhou no fundo do olho daquele coxo, irmão. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Mas cadê a revelação? Isso está escrito lá na linha do texto. A revelação de Deus para você esta noite é isso. Você só pode dar aquilo que você tem. Eles foram cheios no cenáculo. Eles pregaram a palavra de Deus. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Porque eles tinham de Deus para dar. Não porque tem pessoas que não se rendem a Jesus quando você fala, quando você expressa a Deus, porque não consegue enxergar Deus em você. Não consegue enxergar o Espírito de Deus em você. Não porque você só pode dar aquilo que você tem. Se eu pedir para você que você não tem, como você vai me dar? Você só pode dar aquilo que você tem. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, ele não tinha bem nenhum, mas ele te levanta e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está entendendo como Deus vai usar você, meu irmão? Você está entendendo como Deus vai usar você? Você é o futuro da igreja, na verdade. Vai chegar tempo que nós vamos parar. Vamos ficar cansados, pode ficar pensando. Quem vai continuar essa peleja com vocês. Mas você só vai poder dar o que você tiver de Deus para dar. Deus é poderoso. Por tudo teu irmão de Deus. Você só pode dar o que você tem. Você tem de Deus, você tem de Deus. Se você não tem, pede para Ele que Ele vai te dar. Oh, aleluia! Deixe Deus alegre lá um pouquinho aí. Aleluia! Deixe Deus alegre lá no seu trono. E a Bíblia diz, queridos irmãos, depois que o coxo levantou, ele entrou dentro do templo para comemorar esse escondeu. Interessante que ele estava todo dia na porta do templo, nunca ninguém chegou lá dentro, mas colocou ele lá dentro. Quando chegou os homens que fizeram a diferença, ele entrou dentro do templo, querido. Tem pessoas que querem entrar dentro do templo através da tua mão. Tem pessoas que querem entrar dentro do templo através do teu testemunho, através do teu ministério, através da tua vida. Aí, recebe de Deus aqui esta noite, porque só pode dar quem tem. Se você tem, levanta a tua mão aí e dê glória a Deus. Filhos de Deus. Parece que vai acabar assim, né, irmão? Parece que vai acabar assim. A Bíblia diz, esse mesmo Pedro, ele entrou dentro do templo e começou a pregar a palavra de Deus na sua vida. A igreja já tinha crescido no primeiro sermão. Estava na frente de novo. Eu fico imaginando a cena Pedro, João e o coxo do lado. Eu fico imaginando quando a gente recebe uma vez de Deus, a gente quer falar para todo mundo que Deus fez na nossa vida. Eu fico imaginando aquele coxo andando